irmãos prestassem atenção, pode pôr a próxima página, pastora, por favor? Ó, aí deu certo de eu pegar esse folheto aí pela internet aí. Olha só como que está citando aqui. Cuidado. Evangelho virou comércio porque, né? Como é que pastor é gerente. Pastor é gerente. Crente é cliente, bênção é produto e igreja é shopping. E o nome de Jesus é marketing. É grave. É grave. Sabe o que acontece espiritualmente? Me fez lembrar a memória, pastor. Sabe o que está caminhando e a gente não percebe na igreja? Sabe o que está acontecendo? É aquela igreja. Olha, vê se vocês prestam atenção e lembram o que eu estou falando. Senhor, em seu nome eu expulsei demônio, curei enfermos, em seu nome eu fiz aquilo outro, tal. E aí Jesus diz: apartai-me de mim, eu não te conheço. Quem que é essa igreja? Entendeu? Então é importante que a gente se afaste muito dessas igrejas, que consiga buscar o puro evangelho, o evangelho de amor. Amém? Pode passar para frente, pastor? Então vamos fazer uma pequena retrospectiva, rapidamente, do que a gente viu na aula passada, para que a gente possa ter um andamento no dia de hoje. Amém? Então, nós falamos que dízimo é para cristão. Não adianta você falar para alguém que não é cristão sobre dízimo. Não tem como. Então, tem que ser cristão. Para se conhecer sobre dízimo, tem que ter as características cristãs. Se você tem as características cristãs, você pensa corretamente e você vai ver o que é que Deus está falando para você. Nesse caso específico, veja bem, não é o pastor Jaime, é a Bíblia que tem que falar para você. Então tudo que eu falar aqui, você vê a sua referência sobre essa Bíblia, e vocês estão em total liberdade de me, como culto de ensino, vocês me interromper, dar algum testemunho, alguma coisa que seja rápida, para que a gente possa usufruir o mais rápido possível, mais profundamente possível sobre esse assunto, ok? Nós vimos também as comparações entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O que nós vimos? Nós vimos que tem salmo, alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Naquela época era o templo, entendeu? Hoje é a igreja. O salmo não mudou. Não mudou. Os 10 mandamentos no Antigo Testamento está lá. Mudou os 10 mandamentos? Não mudou. Com Jesus dizendo: novo mandamento vos dou. E se você observar como é esses 2 mandamentos, você vê que os 10 mandamentos estão incluídos nele. Então vejam que há situações. A outra situação que nós estamos estudando: quem que deu o primeiro dízimo? Foi Abraão, certo? Melquisedeque. Ele deu o quê? Ele deu em amor. Lembrou? É Melquisedeque. Então, doe em amor. Agora, olha como que é interessante esse pulo que dá. O que Cristo fala para nós darmos o dízimo em quê? Amor. Amor. Vejam que há essa ligação bíblica em relação a esse assunto. Há uma ligação bíblica, ok? A primeira oferta, tá? A irmã Aline não está aqui no momento, mas ela falou sobre, me deu um alerta sobre a questão de oferta. Caim e Abel deram oferta, não deram? Por que Deus aceitou de Abel e não aceitou de Caim? Os dois deram oferta. Os dois estão dando oferta. Por que eu dei oferta. Tá. Mas o coração de Caim estava diferente. Logo à frente no texto, você lê sobre esse assunto do coração. Então, o que isso nos ensina em dar oferta? Oi? Porque Caim deu para se exibir e Abel deu pelo coração. Sim, é o coração. Então, exatamente. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, irmãos.
Até mesmo as ofertas têm que ser dadas em amor. Porque se você dá a oferta, sabe, esperando que o dinheiro fique grudado na sua mão e não caia lá, entendeu? Misericórdia. Você já vem como se estivesse sendo forçado a dar uma oferta, né? Então quer dizer que seu coração não está 100%. Ok? Então Deus não se agrada. É uma oferta forçada. Tá? Aí falamos sobre os dízimos, né? O primeiro dízimo de Abraão, o de Jacó, depois, né? O dízimo que não era 10%. Se você fosse somar tudo que a pessoa dá, chegava a 23%. Então, oxa, Deus está sendo misericordioso. 10% para mais, né? Tá? Mas isso é base, irmão. Isso é cabeça de Deus. Deus, ele falou assim, não, 10%. Mas ele fala 10% como referência. Mas você pode dar 20%. Pode dar 30%. Pode dar 100%. Pode dar 200%. E aí? Tá? Então isso que é importante. Não dando dízimo, nós estudamos também que isso atrapalha a obra do Senhor. A obra do Senhor aqui, eu oro para isso, eu vou lutar enquanto Deus der vida, eu vou lutar aqui nessa igreja para isso, entendeu? Que seja uma igreja de ofertas para as pessoas, que dê cesta básica, que faz trabalho evangelístico, que faz, evangelho sim, a gente faz, mas social, que tenha uma igreja condições financeiras para comprar um remédio, para ajudar alguém numa passagem, para poder comprar uma roupa ou fazer alguma coisa para alguém que precisa, porque esse é o nosso trabalho. É chamados para fora como igreja. Então eu oro para isso. Eu busco. Então nós temos que buscar nesse sentido. O dízimo também é dinheiro também. Muitas pessoas dizem que não posso dar o dízimo, porque o dízimo era lá no Antigo Testamento, quando você dava aí um bezerro, dava um pombo, dava uma coisa e não dava dinheiro. Nós vimos lá nos textos bíblicos que também se transformava esse dízimo também em dinheiro. Como que a pessoa vai falar uma coisa agora sem observar o que estava acontecendo lá? Tá? Roubando a Deus no Velho Testamento. O que era roubar a Deus no Velho Testamento? Então, vou repetir, irmão, preste bem atenção. Se você não dá, você está roubando? Não, você está deixando de dar. Você está deixando de dar. Deixar de dar, a gente vai talvez falar de novo sobre isso. Deixar de dar é melhor do que dar errado? Eu prefiro não receber nada que alguém não queira dar para mim. Se eu na posição de Deus. Se alguém não quer dar para mim, eu não quero. Ué. Mas o estado da pessoa que não dá é pior do que aquele. É pior, entendeu? Por que é pior o estado da pessoa que não dá? Por quê? Não é, irmãos, entendeu? Não é que ela está roubando a Deus. Ela não está tendo amor por Deus. Ela não está tendo amor pela obra. Então é a mesma coisa de uma pessoa que não quer aceitar o Evangelho, entendeu? Você fala, mas ela não quer. Ela que não está querendo, ela não está tendo amor. Agora, nós aprendemos que no Velho Testamento, roubar a Deus é dar oferta errada. É entregar na mão de Deus algo errado. É você calcular errado o seu dízimo. É você, de vez de dar 10%, você dá 5%. Lembra que no Velho Testamento, o que era? Não era para as primícias? Não era para as coisas santas, separadas, coisas boas? O que as pessoas faziam? Não davam isso daí. E nós aprendemos também que Jesus combateu isso daí. O que Jesus combateu foi isso. Lá no templo, quando ele se irou. Porque dentro do templo tinha comércio.
Como é que funciona um comércio dentro do templo? É venda e troca de coisas que são dadas para Deus. Se eu vou lá, estou andando alguma coisa, preciso dar meu dízimo, às vezes era assim, você ia lá, comprava alguma coisa para dar. É isso que Deus está querendo? Deus está querendo que você dê do seu fruto. E não que você compre mascarando isso daí. Pelo amor de Deus. Infelizmente as pessoas não entendem. Você não consegue enganar Deus. Deus olha, Deus esquadrinha seu coração. Deus sabe o que você está fazendo. Então não é desse sentido, tá? Então é muito importante a gente entender que quem rouba a Deus não está com Deus. Essa que é assim, necessariamente. E quem não dá também não está com Deus. É as duas situações. Um rouba a Deus porque dá errado, e o outro não dá para Deus porque não tem amor a Deus. Não tem amor à obra. Se Deus começou desde o princípio com essa ideia, então nós temos que dar continuidade até a hora que Jesus vier. Posso isso? Então, o devorador no Velho Testamento nada mais é, sabe do que nada mais é, irmãos? Nada mais é do que você ter uma plantação, tá? E aí Deus diz o seguinte: olha, você vai dar a oferta. Se você der a oferta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e proteger a sua plantação. Eu vou evitar que tenha praga. Eu vou evitar que tenha algum tipo de problema. Eu estou repreendendo o devorador. É aquilo que te prejudica. Nos dias de hoje, quando você dá o dízimo, Deus deixou de repreender alguma coisa? Sim. Ok? E esse devorador, e isso aí está dentro de você. Isso está dentro de você. Já vou adiantar. Por quê? Porque você se encaixa dentro da parábola do talento. O que Deus falou? 5 talentos? É isso? Deixa eu ver. 5 talentos, depois 5 talentos para outro, e depois 2 talentos. Dado conforme... 5, 2 e 1. Conforme o quê? Conforme a pessoa. Por que Deus deu os talentos para alguém? Entendamos o seguinte. Entendamos o seguinte. É como, por exemplo, Deus fala assim: olha, eu vou te dar aqui na sua mão. E você vai fazer o quê? O que aqueles discípulos fizeram lá? Administraram. Eles administraram. Então Deus passou para eles a responsabilidade de administrarem. Nós somos administradores das bênçãos que Deus nos dá. Vejam bem. Você vai devolver para Deus. Não, na minha opinião, não é devolver para Deus. Tá? Por quê? Deixa eu explicar para vocês. É o seguinte. Vejam bem. Deus te passou na sua mão. A bênção veio na sua mão, não veio? Veio na mão de Deus? Não. Aí o que Deus fala para você? Filho, ajuda a minha obra. E espera de você. Para você passar para onde? Para a obra. Para a obra de Deus. Aí quando você passa para a obra de Deus, o que acontece aqui? Quando você apresenta ao pastor o seu dízimo. O pastor vem, ora pelo seu dízimo, ora por você. Sabe o que acontece com o seu dinheiro? Aqueles 99% que você largou lá em casa? Vocês estão entendendo? O que acontece com aqueles 99%? Vem bênção sobre o
fruto que você deu. Aleluia. Você deu um fruto para Deus. Quando você administra, você dá um fruto. E quando você apresenta para Deus, Deus abençoa aquele valor dos 10, 20, que seja, de dízimo. E coloca na mão de obreiros. Coloca na mão de santos para poder administrar esse valor para quem? Para Deus. Para Deus. E você que pega os 99, o restante é abençoado. Se você dá o dízimo, sabe o que acontece, meu irmão? Se um mendigo pede uma moedinha, você dá com alegria. Por quê? Porque é abençoado. Se alguém precisa de alguma coisa, alguma necessidade, você deve dar, quando você sabe que aquilo lá é abençoado. Deu para vocês entenderem? Está abençoado. Eu até perdi essa referência, mas eu vou falar sobre ela. E aí, fiquei triste. Fala para você, eu não vou apresentar essa referência. Às vezes, pastor, infelizmente, eu não tenho tanta memória como o pessoal tem, né? Eu sei que está lá na Bíblia, mas eu não sei onde. Aí às vezes eu me perco bolando o gorro, tá? Mas a ciência, né? Então, irmãos, vejam bem que o trato com Deus para nós, para nós cristãos, e o caso, as tribos, lá era o devorador, e agora somos nós. Somos também outra situação. Se você não dá o dízimo, você dá a oportunidade, porque você não está com a bênção no bolso. Você dá a oportunidade para o inimigo mexer na sua parte financeira. E aí, você dá a oportunidade, você dá brecha. Porque você dá brecha porque você não está olhando para Deus, você está olhando para o umbigo, para o bolso, irmão. Esse que é o grande problema em relação a ter esse relacionamento financeiro com a obra de Deus. Amém? Então é isso que é muito importante. Bom, podemos continuar? Então, nós agora vamos falar sobre o Novo Testamento, tá? Qual que é a novidade? Veja bem, nós estávamos no Velho Testamento, agora nós vamos partir para o Novo Testamento, e rapidinho para não perder a hora aqui. Meu Deus do céu. O seguinte, é isso, pastor. Vocês estão conseguindo ler? Está tudo em ordem? Tá. Então nós tivemos agora uma nova realidade. Então você não pode olhar para o Testamento, lá para o Velho Testamento, e dizer que o Velho Testamento não está incluindo, o Novo Testamento não está incluindo coisas do Velho Testamento. Porque muitos dos religiosos, das pessoas, eles manipulam o Evangelho para o seu bem-estar, para responder o que ele acha. É mais ou menos história que a gente vai descobrir se o dízimo, a lei ainda existe. Muitos falam, pastor, que o dízimo hoje não serve porque nós não estamos na época da lei. Nós não estamos na lei. Mas quem que acabou com a lei? Se o próprio Jesus disse, eu não vim para revogar a lei. Eu vim para cumprir. O próprio Cristo falando isso, e as pessoas falam outras baboseira, tá? E querem achar na palavra isso, mas esquecem o que Jesus falou. Jesus cumpriu. Aonde que Jesus, o próprio palavra de Jesus, diz que não existe mais lei. Nós temos um problema de lei. Sim, nós estamos no estado da graça. Então a palavra diz claramente que a lei é santa. E nós precisamos de Cristo Jesus para podermos comprar a lei, cumprir a lei em Cristo. Porque a lei diz, se você errar uma coisa só, você é culpado de tudo. Aí Cristo vem e assina embaixo para nós. Amém? Então a palavra não mudou, e sim o povo de Deus, com seus costumes e com as suas dificuldades. É uma nova era, uma nova situação.
Ok? Então, as tribos que a gente tinha lá, as tribos, 12 tribos, então elas se formaram em duas, né? Reino do Norte, Reino do Sul. Quem conhece sabe sobre isso daí, tá? E aí, o que ficou de fora disso? A tribo de Levi ficou de fora. Acontece, irmãos, que ali nesse ponto se tornaram os, que nós falamos, judeus. Os judeus, o judaísmo, tá? Mas acontece que eles se tornaram um povo conquistado. Esse povo tinha problemas. Mas veja bem, irmãos, eles tinham problema. Mas nós somos privilegiados, porque nós temos o Espírito Santo conosco. Eles não tinham. Eles não tinham. Entendeu? Quer dizer, a luta deles era ferrenha. Tá? Então, o povo de Deus, ele tinha o quê? Ele tinha reinado, ele tinha a Arca da Aliança, ele tinha a terra prometida, ele tinha o templo, ele tinha a lei. E aí, com essa conquista, o que aconteceu? Foi tudo para cá do chapéu. Tudo, perdeu tudo. Perdeu o templo, perdeu o reinado, perdeu tudo. Só sobrou o quê? A lei. Um povo conquistado. Sobrou a lei. Então, até hoje, o judeu gostaria de voltar aos velhos tempos. Até hoje, os judeus não podem cultuar a Deus do jeito que eles queriam. Eles vão no Muro das Lamentações. Eles vão lá. Hoje o judeu não tem como dar o dízimo. E aí? O bicho pega. Certo? Sabe o que eles fazem? Eles trabalham com dando para os pobres, ações sociais. Sabiam disso? Ações sociais para comprar livros e para casamento. E eles pararam de dar o dízimo? Não pararam. Mas hoje eles ofertam para os necessitados. Mas não tem condições com questão de tempo. Pode mudar, irmão, por favor? Então, a lei é santa. Tá? Quem podia abrir? Romanos, capítulo 7, versículo 12a. Já vou explicar para quem não sabe. Quando eu falo Romanos 7, capítulo 12a, o azinho, é porque eu estou me referindo só ao começo, só a primeira parte, antes da vírgula, ok? A lei é santa. Assim, a lei é santa. Acabei de falar, então está aí explicado. Então Jesus era judeu, e a palavra fala claramente que ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu. Então, ele estava debaixo da lei de Moisés. Então, por isso que ele viveu de acordo com a lei. Agora vamos ver Mateus 5, 17 e 19. Quem pode achar? Proposital isso, tá, irmão? Para você ler a Bíblia. Pode ir, quiser? Mateus 5, 17 a 19. Não credeis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque a verdadeira vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio pode obscurar da lei, sem que tudo seja cumprido. Perfeito, irmãos? A lei está aí e não tem como a gente mudar. Não é o Jaime que está falando, não. Ok? Então veja bem, a lei não vai acabar, no 18 fala, e no 19 diz que não, no caso da minha versão, quem não cumprir será menor. Quem não cumprir será menor. Tá? Então é interessante a gente observar. Outra coisa importante que eu quero passar para a igreja, observar é o seguinte: toda vez que você lê a Bíblia, você tem que
tem que ter uma coisa que se chama cosmovisão. Cosmovisão. Então, tudo que você lê, você fica atento se não tem algo a mais que está te acrescentando ou está te ajudando. Ou está atrapalhando a sua ideia. Você entendeu? Às vezes você lê, poxa, não, eu tenho essa ideia aqui. Na verdade, lá na frente está dizendo, então você tem que comparar. Então você tem que olhar o quê? Quando você faz o estudo, no todo. No todo. Presta atenção. Então, quando tem essas referências do lado da Bíblia, lá, rodapé, essas coisas todas, vai lá e busque e saiba. Por exemplo, nos evangelhos, né? Tem muita coincidência, sim, em fatos. Então, se você lê no evangelho, você vai ler no outro evangelho, você tem uma outra. E às vezes tem alguma informação maior para você também. Ok? Um confirmando o outro. Oi? E um confirmando o outro também. Gálatas 3, que é o seguinte. Pode passar isso, tá? Então vou ler. Pois todos quantos são da obra da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E evidentemente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Veja bem, que não é pela lei, pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por ela viverá. Então, pela fé você vai viver a lei. Deu para vocês entenderem? Sim. Tá? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Lembra que eu falei agora há pouco? Nós podíamos, mas Jesus Cristo vem e nos limpa na maldição da lei. Ok? Pode ir para frente. Então, muitos dizem que afirmam que os dízimos não valem, porque nós não estamos mais na lei. Ok? Se nós estivermos na lei, eles dizem isso, tá? Então eu quero alertar vocês. Eles dizem assim: se nós estivéssemos debaixo da lei, também deveríamos adotar algumas leis, como circuncidar todo macho, guardar o dia de sábado, a mulher pega em adultério seria apedrejada em praça pública e etc. Veja só, tá? Então as pessoas falam: não, então não tem lei, nós não fazemos isso, tá? Podemos afirmar que somos gentios. Nós temos que entender isso. Somos gentios também. Não somos judeus. Os judeus é problema com ele, porque eles nem acreditam que Jesus veio, né? Foi um profeta, né? Então deixa eles de lado lá. Muitas religiões se converteram ao cristianismo, entre elas alguns judeus, gregos e etc. O que aconteceu? O apóstolo Paulo combateu muito as heresias. Por quê? Porque chegava um grego, chegava um judeu e queria mudar alguma coisa, porque ele tinha uma cabeça diferente. Entendeu? Eles tinham as práticas deles também. Até tem uma coisa que a gente tem que observar. Nós, infelizmente, adotamos algumas práticas e nós não sabemos. Nós adotamos práticas pagãs. Práticas pagãs. Práticas que são dos adoradores lá. Entendeu? Mas como a gente não sabe, faz por cobrar, não tem problema. Tá? Por exemplo, só não. A mulher casou de vestido de branco. Quem escolheu o branco? É pagão. Porque existia uma deusa, papapá. Não é o caso agora para a gente dizer. Mas a gente costuma ter. Só que a gente não faz, não sabe disso, não tem problema. Jesus traz uma nova maneira de cumprir essa lei em seus ensinos. Em seus ensinos muda. E tanto é que Jesus fez isso daí, que os fariseus não gostaram do que ele estava falando.
E ele estava falando o que era correto. Ok? E Jesus apresentou pessoalmente tudo que que deve ser feito para sermos perdoados e resgatados por Ele. Obedecer à lei agora faz parte da graça de Deus, graça de Cristo. A obediência agora está em Cristo Jesus. Devemos seguir os seus passos. Pode mudar. Agora, a igreja, eu queria dar um adendo para os irmãos. O que você considera que é formada a igreja hoje? A igreja de Cristo. Nós somos aqui, a igreja, somos os membros. Quem que é o cabeça? Cristo. Pegou essa ideia? Então essa ideia é perfeita para você, né? Então vamos dizer que a igreja é assim, certo? Quando Jesus estava aqui, o que ele fez? Ele chamou 12 apóstolos e se reuniu com eles. Imagine se Jesus está aqui e chama os apóstolos aqui. Glória a Deus. Mas ele está aqui. Não, estou falando no seu ministério. Não. Ó, Jesus está aqui e ele é o... E os discípulos são o quê? Os membros. Vocês entenderam a primeira igreja, a primeira reunião, a colocação que Cristo faz aí? E andou com a igreja, andou com os membros. Muito bonita essa observação que Deus me colocou aqui. Então, a igreja, ela é formada por Pedro. Agora, observa como é interessante. Existe uma igreja aqui que diz que o Papa não pode casar. É isso? E considera que Pedro foi o primeiro Papa. Pedro era casado? Sim. Sim, era casado. Então, irmãos, tem, sabe, algumas incoerências que você observa e vê como é interessante esse tipo de situação. Pode mandar, irmão. Então, nós vamos ver agora na questão da igreja primitiva. Quem pode ler Mateus 27, 51. 27, 51. Ai, com a Bíblia aberta. Nós temos que aprender a mexer com a Bíblia. Eu sou complicado de chegar a Bíblia. Mas vamos lá. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Continua? Não, tá bom. O que aconteceu aí? O véu se rasgou. O que significa? Separação. Não tem mais separação. Antes nós tínhamos que passar para o sacerdote as nossas ofertas e ele ia fazer as nossas ofertas. Hoje não, hoje nós não precisamos mais desse sacerdote. Então o véu se rasgou, iniciando a era cristã. Nós estamos na era cristã. Passou a ser, porque esse véu se rasgou com a morte de Cristo, não é isso? O acesso a Cristo. O acesso direto, né? Deus disse assim: eu não vou mais me manifestar em templo de pedra. Não é bem claro isso? Certo? Então veja bem, nós não vamos a Jerusalém, lá no Muro de Lamentação, e depositar nosso dízimo lá. Não tem sentido. Bom, irmãos, é o seguinte, vamos ler Atos 2, 44, 47. Quem pode ler, por favor, rapidinho. Nós vamos falar sobre a igreja primitiva. Todos os que criam estavam unidos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e os partiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Irmãos,
Hoje existe essa igreja? Tem? Não. Não existe. Não. Tá? No início da igreja primitiva, eles estavam buscando um norte, buscando algo de importante para poder saber, eu vou fazer dessa maneira, de outra maneira. Só que nesse caso que nós estamos falando na parte financeira, tudo que é seu era da igreja. Você tinha que vender tudo. E a igreja administrava isso daí, aí vem de novo a administração, e dava a cada um conforme as suas necessidades. Seria ideal. Tá? Seria ideal. Mas não é. Alguém poderia dar a sua casa para a igreja essa noite? Glória a Deus. Poderia, né? Eu acho que o coração nosso tende a isso. Nós não vamos levar nada nesse mundo, né? Mas não dá. Nós temos a nossa administração. Então você construiu a sua casa, você comprou a sua casa, você trabalhou, está trabalhando, está ganhando, está fazendo as coisas na sua casa como administrador, porque você não vai levar nada. Só que o que você está juntando aqui vai ficar aqui. Mas tem algo que você ajunta que não vai ficar aqui. Amém? Então, esse é o problema. Então, o que ocorreu com Ananias e Safira? Eles mentiram, enfiou um pouquinho no bolso, foi lá e entregou para o discípulo, caiu duro. Enganando a Deus. Porque queria dar uma de bombom, todo mundo está vendendo, está dando, eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu estou precisando comprar uma TV de 54 polegadas. Então eu vou enfiar um pouco no bolso aqui e eu vou dar o restante para a igreja. Aí caiu dura, morreu, nem teve oportunidade de aproveitar o terreno que ela vendeu, nem o que ele dá. 54 é pouco, tem que ser 100. Não, mas quer dizer que se você pecar, você tem que pegar bastante? Não, tá errado. Não, você falou que TV de 54, tem que ser uma. Não, eu estou sendo humilde. Não, eu estou sendo humilde. Por favor, dá uma aprovação para mim aí, hein? Eu sei que o general está. Então, é o seguinte, pastora, por favor. Agora nós temos um problema interessante. Mateus 23, 23 e 28. Quem pode ler? Mateus 23, 23 e 28. Quem pode ler? 23, 23 a 28. Do 23 ao 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do reino e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas? Condutores cegos, coais um mosquito, engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Amém. E aí? Vocês viram só? Então não adianta eu aqui sair lá do lugar lá com o meu dízimo, né? Para todo mundo ver. Você viu aí o meu dízimo? Desse jeito. Olha, e ele é pesado, hein? Meu Deus, Deve estar cheio de moeda.
Eu tenho um problema na moedinha, pastor. Coloca uma almofadinha lá, porque de vez em quando eu só tenho R$2. E aí? Foi engraçado. Mas Um dia a gente foi dar. Eu joguei lá, fiquei com vergonha. a moeda fez pá, pá. Eu falei, Ah, lá, vai, veja bem. Eu falei, amor, você tem moeda também? Não importa, é dinheiro do mesmo jeito, brother. A gente ficou com isso para falar para o povo falar. Para não fazer tanto barulho. Tá bom, irmãos? Então, isso que é interessante. Então, você não pode nem ofertar e nem dar o dízimo, sabe, com polpa. Porque você por dentro está podre. Misericórdia, Jesus. Então, você tem que estar por dentro com amor, com carinho. E muitas das vezes, você está fazendo não para mostrar para outra pessoa, né? Que você está dando o dízimo. Amém? Direito esconda a esquerda. Próximo, por favor. Né? Pastor, é como o próprio texto diz, né? Importando na lei, e entendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. E muitas vezes eles realmente não exerciam esses três fatores, né? Verdade. Importantes. Verdade. Às vezes a gente vê, eu olho para a irmã Daiane, brigo com ela, né? Falo um monte para ela, e quando estou lá no culto, vou lá todo bonitinho, né? E a Bíblia já não dá pé, né? Quando você vai dar a sua oferta, seu dízimo, seja lá, você tem que primeiro fazer o primeiro, a justiça, o que é justo. É eu estar em comunhão com a minha irmã. Sim. Né? Porque o que o Cunhado estava falando para nós? Que eles viviam tudo em comum. Né? Exatamente. Então, o amor, a primazia de tudo isso é o amor da misericórdia. O princípio da igreja primitiva está tudo em amor, em harmonia, né? Mas isso muitas vezes não consegue dar certo dessa maneira aí, tá? Vamos lá. Semear e ofertar. Então, semear e ofertar. Primeiro, 2 Coríntios 9, 6 e o 10. Quem pode, por favor? E isso Rápido. afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Fechou? Cada um contribua segundo tiver o propósito do coração, não com tristeza, por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer luz abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Até o 10? Amém. Não, o 6 e o 10. Mas tá bom. Tá, amém. Não, esse aqui faltou. Palavra. Não, estão 10 ainda. Não tem demais, não. 10. Fala o 10. Então. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá, aumentará a vossa sementeira, multiplicará os frutos da vossa justiça. Repete. O 10. Não, só o 10. É o 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Multiplicará. O que vocês entenderam de fruto da vossa justiça? Entenderam que existe aí uma ligação de Deus está abençoando muito mais, entendeu? Às vezes a Nilza, eu tenho um coração muito bom, né? Ajuda muita gente. E ela fala uma coisa que é uma grande verdade, que ela ganha, tem um básico que ela ganha, tá? Mas o dinheiro dela multiplica. Glória a Deus. Entendeu? É pouquinho. Parece que está ganhando bastante, né? Glória a Deus. Mas multiplica. É só Deus mesmo para saber. Mas ele multiplica, porque o coração é muito bom. Então nós temos que ter, eu não vou ler para não ficar muito longe. O evangelismo tem que ter ações sociais, é que nem a minha visão para a igreja aqui. Ações sociais, vamos fazer alguma coisa, algo diferente,
teremos condições para fazer e devemos orar nesse sentido também. Temos que tomar cuidado, sabe por quê? O pecado da avareza, o egoísmo. Não podemos jamais deixar de contribuir. Devemos orar e pedir sabedoria para Deus. O apóstolo Paulo agradece aos filipenses das ofertas. O apóstolo Paulo, ele era ajudado muitas vezes nas suas necessidades. E muitas vezes outras igrejas também eram ajudadas. Então podemos ajudar uma outra igreja também. Então o apóstolo Paulo agradece aos filipenses sobre essa questão do campo missionário, né? Para ajudar o campo missionário. Dar oferta e dízimo não é garantia de que não vai faltar algo para você. Entenda isso. Mas se você está em Cristo, você vai estar em Deus, você vai compreender o que está acontecendo. Ok? Porque muitas das vezes o devorador, ou seja, o próprio inimigo, ele vem querendo te desestruturar. Porque o alvo dele não é o perdido. O alvo dele não é essas pessoas do mundo. O alvo dele é você. O alvo dele é você. Então, temos que vigiar. Ok? Eu até estou sugerindo, vou sugerir para o pastor, tá, pastor? Para que está com o meu coração, batalha espiritual. Próximo estudo, tá? Batalha espiritual. Espero que não seja desse jeito assim. Uma semana, 2 semanas. Bom, então é importante que nós tenhamos o devorador no Novo Testamento. O devorador no Novo Testamento. Então a gente vê com a questão de Malaquias, né? Conforme Malaquias fala sobre o devorador que será repreendido pelo Senhor nas plantações dos que não ofertam no tempo do Senhor, e seja eles estarão fora da proteção do Senhor. Mas nós não somos de uma tribo, e sim trabalhadores, e recebemos dinheiro. Só que nesse caso podemos ser enganados para sermos destruídos. Entendeu? Enganados para sermos destruídos. Estamos em outro contexto, outra situação, devido à nossa mudança de cultura, mas isso não anula as afirmações de Malaquias. Só que agora temos outro tipo de devorador que pode estar dentro de nós. Não dando dízimo, não teremos uma vida plena com Deus. Consequentemente, voltamos ao erro. Então, quando você não está com Cristo, você não está em amor, fazendo bem, o Tiago fala claramente, se você tem condições e pode fazer o bem, e você não faz, comete pecado. Olha aí, meu Deus. E aí? Complicou, né? Complicou, não dá o dízimo, né? Então a gente vê como que é a situação com relação a isso. E Deus não está cobrando, não está forçando, não está pegando você à força, não. Deus está falando, é assim que funciona. Glória a Deus. Mas isso não só em dízimo, também você pode ajudar um irmão, você pode socorrer o irmão, tudo isso também, se você não fizer. Então, mas aí é que está, isso. Do dízimo você dá. Então é abençoado não só o dízimo, mas o que você tem também, 90%. Então, esses 90% vai te abençoar até multiplicar para dar para outras pessoas também. Ok? Mas se você, por exemplo, tem algum problema, não pode dar para outro alguém, a pessoa está precisando de uma cesta básica e você não pode dar, vem aqui com o pastor, com a pastora, entendeu? Fala, olha, vamos fazer um levante, vamos fazer uma oferta, vamos fazer uma campanha, né? Para poder arrecadar esse. Então, é juntos, unidos, em amor. Ok? Então é muito importante. Deixa eu falar também do seu tempo, para Deus também, doar seu tempo também. Se você não fazer também, peca. Você pode fazer, não faz, peca também. Tá bom, tá, ok. Então, irmãos, eu queria. Agora nós estamos falando no devorador no dia de hoje. Eu vou dar uma pequena introdução aqui, um exemplo para vocês entenderem, para a gente ser rápido. Tem meia hora aí.
Pelo amor de Deus. Ó, vamos lá, ó. Então, o que acontece? Por exemplo, uma pessoa que não tem Deus, não é dizimista, não está, tem na igreja, vem na igreja e tal. Aí, de repente, peraí. O meu vizinho comprou uma TV de quanto? 50 polegadas. Mas eu tenho uma de 16, né? Poxa. Acho que nas casas do Bahia faz 16 nem existe. em 24 vezes, né? A menor que tem é 23. 23, que seja, tá bom. Tá, aí. Bom, aí o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele gasta, mas ele até dá uns ofertas, alguma coisa. Mas ele faz o seguinte, ele ganha 1.900 ele gasta, falou, bom, R$100 dá para pagar a televisão. Olha só, ele gasta 900, mais os 100 que está sobrando, que está na boa para ele compra a TV e perder de vista na Casa Bahia. Aí o que acontece? Dá uma dor de barriga, alguém passa mal, passa uma coisa, ele não tem dinheiro para comprar remédio. Desse jeito. Né? Alguém fica doente, não tem dinheiro para comprar. Que sabedoria essa pessoa tem? Não, e o dízimo, cadê? Não, eu estou falando de pessoa que não dá o dízimo. Não tem sabedoria de Deus. Não tá, se tem sabedoria de Deus, está propício a fazer coisa errada. Compromete todo o valor que recebe. E o outro, ele teve cobiça, né? Tá do mundo, é do mundo, né? Jaz, entendeu? Então não tem sentido, tá? Tá sem sabedoria. Aí nós temos um outro. Pessoa também tá na igreja direitinho, beleza, tal. Aí ele ganha a loteria. Sei lá, não sei quantos milhões lá. Já jogou, então tá na igreja. Ele jogou, tá na igreja. Então, não, ele ganhou, para consertar. Ele ganhou dinheiro, ganhou uma herança, tá? Melhorou. O general é muito difícil. Então, ele ganhou na igreja, tá? Ele ganhou, então aí ele, 1 milhão. 1 milhão. Tá, 1 milhão dá quanto de dízimo? Meu Deus. 100 mil. Bom, aí o bicho pega. Aí é complicado. Tem que ser cristão de joelho rosto. Entendeu? Tem que ser pentecostal. Pentecostal, sabe? Mas aí ele é um cara que. Então, sabe uma coisa? Eu sempre gostei de avião. Eu vou comprar um avião. Ele nunca estudou, nunca fez nada. Ele quis comprar um avião. Aí ele comprou um avião que ele adorava o avião, né? Adorava. Aí ele foi lá na livraria e comprou um livro. 10 lições de como você voar. Né? Mas ele fala, poxa, eu ganhei 1 milhão. Mas eu não vou gastar um X para comprar essa coleção toda. Eu vou comprar um só o primeiro livro. Pelo menos primeiro, eu entendo lá, vou lá com o livro lá. E pegou o livro e foi pro avião. Aí ele folheou o avião e falou, poxa, aqui ensina como eu devo voar. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu não aguento, eu vou voar. Pegou, acertou direitinho, foi na cabeceira e voou. E vai, e voa pra lá, e faz piruleta pra lá e piruleta pra cá. Aí ele cansou. Ele falou, bom, cansei, vou pra casa, né? Aí eu preciso pousar. Aí ele começou a terminar o livro, no último folha do livro está escrito, aterrissar no 2º volume. Ele não comprou. Bom, é uma coisinha assim, sabe? Ilustração. Mas na verdade, você pode imaginar que o cara pode ter morrido. Não, morreu. Né? E foi uma armadilha. Foi uma armadilha. Ele se envolveu numa tramadeira e foi uma armadilha. Entendeu? Então, esse que é importante. Então, irmãos, eu vou dar continuidade para entender para vocês. Entender que existem problemas, podem passar para frente, professor, que nós temos uma situação
Alguém abra aí em Tiago 1,5, outro abra aí em Isaías 32,5 e outro abra em Provérbios 14,15. Tiago 5, Isaías 32,5 e 15. Quem que abriu Tiago já pode ler. Tiago 5. E aí? Tiago está no final da palavra, vai falar? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser lhe dado. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que de todos dá liberalmente e não o lança em rosto e ser-lhe dada. Sabedoria quem que dá? Deus. Conhecimento a gente até pega, mas sabedoria quem dá é Deus. Isaías 32,5. Ao tolo nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Certo? O piloto aí. Provérbios 14,15. O infiel de coração, dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder, um homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Correto? Tá? Então, eles são pessoas prudentes. O oportunista age por interesse. Ele dá para receber. Não devemos fazer barganha com Deus. É errado isso. Não é dar para Deus achando que Deus tem que te devolver. Deus vai te abençoar para que seja multiplicado o seu celeiro. Não vai dar um carro e receber uma Ferrari no dia seguinte. Esse pensamento é enganoso. É sinagoga de Satanás. Entendeu? Esse tipo de prosperidade não está correto. Tá? Então, isso que é muito importante. A Filipenses, na linguagem dos dias de hoje, eu vou ler esse trecho aqui para vocês entenderem. Não faça nada por interesse pessoal. Então, veja bem, ó. Eu dou o dízimo e estou com interesse do que eu estou fazendo. Ou eu estou querendo ganhar ponto com o pastor, ou eu estou querendo receber uma graninha que eu estou para receber lá. Eu vou dar o dízimo hoje, porque amanhã o cara que está me devendo vai me pagar. Não tem nada a ver. Você dá o dízimo porque você dá em amor e ponto final. Você não tem outro interesse lá. Entendeu? Então não faça nada por interesse pessoal ou por desejo de tolos que recebem elogios, mas sejam humildes, considerem um ao outro superiores a você, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Isso aqui é Filipenses 2, 3, 4, linguagem de hoje, ok? Então, o que acontece financeiramente? Pode rodar mais um, pastor. Agora a pastora tem que clicar, tá? Quando eu peço, é isso. Vamos falar sobre esse assunto e até responder todas as perguntas. O que acontece financeiramente quem dá o dízimo? Nós já conversamos, ok? Então, esta é a palavra que eu estava procurando e perdi. É Romanos 11:16. Se as primícias são santas, dízimos, oferta também pode ser considerado primícia também. Você separa e dá, né? São santas, também a massa, ou o que é a massa? A massa é o que você tem. A oferta é santa. A massa também vai ser santa. A massa é santa. Se a raiz é santa, ou seja, a origem, né, é santo, a origem que está fazendo é santo, os ramos também o são. Terá mais fruto. Vocês entenderam? Essa é a condição do tipo. Né? O que acontece financeiramente com quem dá o dízimo? Quem dá o dízimo não é que você
vai morar numa mansão. Mas você pode morar numa casa simples, mas está com alegria, bem com Deus, nada falta. A gente tem vontade sim de descer, de ter uma outra coisa, de ter alguma coisa. Só que Deus foi bem claro, tendo que vestir, o que comer, estejais contente. Então essa que é a coisa. Por isso que muitas vezes você pode considerar que aquele que está humilde pode ser mais rico do que você que tem uma mansão. Pode ser mais rico, porque a riqueza dele não está no exterior, está no interior. Essa é claro. Imagine você, não é melhor você estar ali no humilde, cheio do Espírito Santo, e lá em cima, vazio do Espírito Santo? Não é verdade? E quando você está com o Espírito Santo, você tem a alegria, você tem Deus, você tem Jesus, você tem alegria. Ok? É o seguinte, pastor, é isso? Amém. Dando disso, você está devolvendo a Deus. O que eu quero colocar aqui? Ó? Veja bem, entenda bem. Ó, lembra na parábola que eu falei para vocês? Deus é dos talentos. Deus é o administrador. Ele dá as bênçãos para você. E você multiplica e dá fruto. Esse fruto, esse dinheiro, tá? É seu? Não. O que está falando está correto. Porque quando você entrega a vida para o Senhor, você entrega tudo que você tem. Então, o que você tem, o que você multiplica, o que você administra, tudo pertence a Deus. O que está errado, o que eu quero dizer, o que está errado, é você cobrar, que a pessoa entenda assim: não, o que você tem não é seu, é de Deus, então dá de Deus. Está te forçando nesse sentido. O que eu quero dizer? É o jeito que se fala que está o jeito, forçando a pessoa a dar. Então a pessoa dá em amor, porque Deus abençoou. E quando ela dá para a administração. Deus mesmo não fica ali administrando, ele fica assim, tá? Vamos deixar de fora Deus nisso. Mas eu quero dizer que a bênção da sua mão passa para ser bênção administrativa para outros. Outros vão administrar. Entendeu? Fica aqui. É de Deus, tudo é de Deus. Continua sendo de Deus. Seja da igreja, seja sua, e pessoal, tudo é de Deus. Só que nós temos que entender que somos administradores. Entramos dentro daquela parábola da administração. Vamos multiplicar, vamos transformar, vamos alterar, vamos fazer novas tendas. É isso que a parábola do semeador, dos talentos está falando. Não é você enfiar no bolso, fazer alguma coisa e enterrar. O que Deus falou para essa pessoa do talento, falou que ia acontecer com ele? Servo infiel. Nós não somos servo infiel, entendeu? Então é importante, amor, irmãos, a gente entender. Salmo 128, 2 diz: temos saúde e disposição, enfim, todas as condições para receber nosso ganho, o presente de Deus para nossas vidas. Ele nos dá a liberdade de fazer o que quisermos com Ele. Portanto, dar ou ofertar parte de algo que é seu em amor. Você faz a contribuição pelo livre-arbítrio que você decide, que nós decidimos. Nós decidimos. Entendeu? Então, quando você vem aqui, você não vem obrigado, você sabe, não, é lei, é isso, aquilo, é Malaquias, não, você vem aqui porque você sentiu no coração que não está ali, e pronto. É assim que nós se fala da pastora.
Posso dar o dízimo em outra igreja, para outra pessoa? Não. A função de ajudar os necessitados cabe primeiramente à igreja. A ajuda da igreja é consagrada e direcionada, seja para casos internos e externos. Já os 90%, como eu estou falando, que fica com o crente, é abençoada e deve ser usada com sabedoria, com o desejo movido pelo Senhor. Quando eu sou assim, eu estou num trânsito. Se um mendigo pede para mim, alguém pede para mim uma moeda, se o Senhor tocou no meu coração naquele momento, eu dou. Não é isso, irmã? Eu dou, entendeu? Então por quê? Porque eu senti no coração de dar. Deu, acabou. Às vezes ele está te enganando. Vai tomar pinga depois, entendeu? Mas aqui está dizendo que vamos chegar nesse lado, né? Vamos chegar nessa parte aí. Então, existe esta prioridade do administrador. Ele não vai desviar o valor porque ele quer. Porque são prioridades. Primeiro Deus e depois as outras coisas. Ok? 4. Isso, pastora. Pastora é rápido, hein, pastor? Legal. E se eu não dei o dízimo no mês passado e agora vou ter que dar o dízimo nesse mês seguinte, ou seja, não dei no mês passado por algum problema, e o pessoal sai de férias, acontece esses rolos aí, né? E aí, o que eu faço? Eu já disse e apontei na semana passada, né? Você está com esse problema? Agora eu faço assim, né? Agora eu faço assim, ó. É com eles. É com os administradores. Os administradores da bênção de Deus. Então você vai e vem falar com eles. Faz falta? Faz falta. Mas eles vão te orientar. Ok? Como você administrar. 4, né? Agora, vamos. Sim, mas o correto nesse sentido, eu trabalhei com carteira registrada CFT, quando você dá para pegar férias, você já deixa antecipado. Está se preocupando. E Deus não tem nada a ver com você pegar férias. Exato. Exatamente. A partir do momento que você recebeu. Agora, nós vamos deixar um negócio que pode dar uma coceira na cabeça. E o 13º? Também tem que estar. E aí? É dízimo de tudo, né? Como é que fala? PLR, o abono. É tudo. É 100%. É uma coisa de se né? pensar, né? Tem que se pensar assim. É 10%, entendeu? mas tem que dar 100% de tudo que você ganha, né? Não, né? Não, quando você está contribuindo, É menos trabalho dos pastores. Se deu. Né? Você recebeu das férias, você vai dar das férias. Você recebeu um abono, vai dar um PLR, abono. hora extra, tudo. Bom, então, por isso que tem que ser algo muito pessoal. E se você tiver alguma dúvida, tem pastores, o pessoal que podem te ajudar. 5, né, pastor? 5 é. O dando o dízimo não preciso dar oferta. O dízimo é um compromisso de amor mensal de uma renda. Então, não tem como você não ter um coração grato e chegou aqui e voluntariamente você dá uma oferta. Não, você tem que dar a oferta sim, que é importante que você ajude, tá? Mas você tem que dar também ofertas, às vezes, não é só em dinheiro. Eu já estive falando aqui na igreja, uma certa vez, que se você está no mercado, sentir que Deus toca no seu coração, você quer comprar algo para a igreja, liga para a pastora, liga para a Daiane, e fala, o que a igreja está precisando? A igreja está precisando de sabão, tá, um rolo, está precisando não sei o quê, está precisando de quê. Opa, eu estou aqui, eu vou levar. Sem problema nenhum. Você vê que tem algum problema, né? E você quer organizar. Você veja que a igreja vai precisar daquilo, pega
o que você pode fazer, quantidade que você pode fazer, vai lá, compra e chega no pastor e fala: pastor, aqui ó, eu comprei tal coisa e estou dando de oferta. Certo? Então você faz isso, é voluntário. É da graça que você tem dentro de você. É a oferta alçada, né? A oferta alçada. Entendeu? Então é importante. Então nós estamos no 6. Tá. Aqui o rapaz imprimiu no meu colorido, ficou ruim para mim. Eu tenho que dar tudo na igreja e eu posso distribuir o meu dízimo conforme eu achar melhor. Então eu vou citar 3 exemplos que eu coloquei aqui. A primeira é sobre a igreja. Ela é sua primícia casa terrena, casa consagrada a Deus e também uma casa espiritual. Ela depende de muitas coisas, como aluguel, água, luz, etc. Também podemos ter salário de pastor, que está em tempo integral, missionário, ações sociais, manutenção. E se necessário, as primícias sejam dadas ao Senhor. Provérbios 3, 9 e 10 fala como o primeiro fruto. O primeiro fruto é o que você vai dar. Segundo, é sobre dar aos necessitados. Então, voltamos a falar da mesma situação que eu coloquei aqui. Os 90% que fica na sua mão. 100%, 10% para Deus e 90% em suas mãos. Deus espera e abençoa para que você administre bem esse 90%. Quando doamos a alguém sem a bênção do Senhor, olha bem, pessoal, presta bem atenção. Quando doamos algo a alguém sem a bênção do Senhor, estamos praticando a caridade carnal. Não é espiritual, carnal. Já estamos recebendo o nosso galardão. Então nós não precisamos do galardão de Deus. Agora, como cristão, esse não é o caminho correto. Essa atitude somente a pessoa receberá o galardão, né? Não devemos fazer nada sem no nome de Jesus, ok? Na verdade, estamos fazendo o papel da igreja com um valor, né? Quando nós estamos fazendo errado, né? Sem dar dízimo, né? Nós estamos fazendo um trabalho da igreja, a igreja que teria que fazer, né? E nós que estamos fazendo. Eu não entendi essa parte. É o seguinte, se você vai dar sopa para alguém, não devemos fazer em nome de Jesus, tem que fazer em nome de Deus. Não, você não entendeu. É o seguinte, se nós vamos dar sopa e nós não estamos fazendo em nome de Jesus, então nós temos o nosso galardão e não fazemos. Quando nós estamos dando sopa para alguém, nós estamos fazendo o trabalho da igreja, que é importante, porque ela faz em nome de Jesus, entendeu? Nós não podemos fazer se não for por nome de Jesus. Se for entregar algo assim de qualquer maneira, assim, sem intenção, sem fundamento nenhum, isso? Sem fundamento nenhum, porque na verdade, se você não dá o dízimo, o seu dinheiro não será abençoado. Simples, Mas se a né? pessoa for fazer uma caridade em nome de Jesus, é válido. Não, se você não é dizimista. Eu estou falando quem não é dizimista, não adianta querer fazer caridade com as pessoas, porque não está sob a bênção de Deus. Tá, quem não é. Quem não é dizimista. Quem é dizimista, quiser dar todo o seu salário para alguém, dá. Já estou fazendo isso, então não está. Aí está errado. Mesmo assim, pastor, e mesmo assim tem pessoas que são dizimistas. Eles querem ajudar alguém, mas querem ajudar com essa segunda intenção, de tocar trombeta. Né? Se Estou dando aparecer. com essa para essa daqui. Aí o que acontece? Ele tá trazendo maldição para quem ele deu, porque nós não sabemos o porquê que ele está passando, o que está passando, e Deus está permitindo que ele passe. Aí você quer se amostrar e tirar ele daquela aprovação que Deus está deixando. Aí depois você vai falar assim: mas eu não te ajudei. Ele vai falar assim: mas eu não pedi. Não é? Aí passa o processo de outra pessoa. Aí passa o processo de outra pessoa. Não é com a permissão de Deus.
Lembre-se bem, quando você faz as coisas, mesmo sendo dizimista, se você faz as coisas para alguém para se vangloriar, entendeu? É a mesma coisa de você não tá, nada vai valer. Não tem galardão nenhum. Então, Deus pode até abençoar a pessoa que você deu dinheiro, mas se abençoar, não vai não. Oi, desculpa. É que meu pai, ele tá lá, aí ele me mostrou $2 mil, pediu comida pra ele. Aí ele foi lá e comprou 2 marmitas. Sim. Ele tá errado? Não, se pediu para ele, não tem problema nenhum, não está errado. Ajudar as pessoas não está errado. Mas quem ajuda e é cristão, precisa adotar tudo que faz em amor. E o amor que ele faz começa aqui com o altar. Começa sendo um ofertante e um dizimista, entendeu? Então, aqui você pega todas as bênçãos e leva para as pessoas. Então, fazer caridade para as pessoas não tem problema. Deus se alegra a ter isso. Só que, por exemplo, se seu pai é dizimista, entendeu? Ele deu uma bênção para as pessoas. E ele recebeu uma bênção também. Mas se ele não é dizimista, ele deu uma bênção para a pessoa. Mas ele mesmo, ele recebeu dele. Porque Deus não pode dar uma bênção para alguém que não está em conformidade com ele. Você está entendendo? Se você está com o amor de Cristo, Deus pode fazer todas as coisas para você. Mas se você não está longe, não está obedecendo, não é só isso, eu estou falando de dízimo hoje, né? Mas tem os pecados, tem a fidelidade, entendeu? Tem outras áreas também da vida que nós temos que obedecer perante a Deus. Deu para você entender? Então, é importante isso. Está fazendo, sem sombra de dúvida, ele está fazendo certo. Ok? Tá bom? Nós estamos no 7, né? Então, o nosso galardão virá com o Senhor, né? Apocalipse 22, 12. Eu tenho que dar o dízimo do bruto ou do líquido? Do bruto. E aí? É do bruto. Vamos analisar o seguinte. Deixa eu explicar para vocês. A pessoa ganha, é um empresário e ganha um valor por mês, 10 mil reais. Aí, 10 mil reais, vamos fazer a hipótese, tá? Ele tem muitos funcionários. Desses 10 mil reais, ele paga quase 9 mil reais para funcionário. E aí? 10 mil reais ele ganha. E ele paga 9 mil reais para funcionário. Então ele só ganha 1.000. Ele só ganha 1.000. Ele vai ter que dar de 1.000. Vai ter que dar de 1.000. Porque aqueles 9 não é dele. Ele já tem. Ele só conseguiu aqueles 9 mediante os funcionários que ele tem para ele. Então, porque se ele der os 10 mil reais do bruto, né? Ele vai ter problema. Então, veja bem, irmãos, são vários detalhes importantes. Por que eu digo para vocês? Porque, veja bem, se uma pessoa ganha 1.000 reais e ela tem gasto na sua casa de 900 reais, ela vai dar 100 reais de dízimo, ok? No mês seguinte, ela é uma funcionária, ela ganha menos. Ela vai dar o dízimo no mês seguinte, porque sobrou 100. E aí ela está ganhando menos, mas ela só pode gastar, ela gasta 900. Mas o gasto familiar dela é individual, ela tem que dar do que ela ganha. Ela não pode tirar, eu vou comprar do arroz, vou tirar, aí eu vou tirar da minha gasolina, vou tirar do pneu, vou tirar da limpeza do meu carro, e aí me sobrou aí 10 reais. Aí eu vou dar 10 reais? Não, tá errado.
Por isso que ela tem que saber administrar o cartão. Eu ia colocar essa observação também, porque existem os gastos empresariais para quem é, no caso, o empresário, né? O gasto da empresa. Então, ele tem aquele gasto de empresa e o lucro. Existe o gasto pessoal. Aí o pessoal, eu estou comprando um carro, tem uma despesa todo mês, aí já é um gasto seu, você que está fazendo, você que está gastando o seu dinheiro. Porque assim, vamos colocar o lado empresarial e o que trabalha como funcionário. Sim. O empresário. Ele tem 10 mil. Daqueles 10 mil, ele já ofertou, pela misericórdia de Deus, o seu dízimo. Ele dizimou os 10 mil que ele tem. Aí sobrou para ele aí 9.900, tá certo? Desses 9.900, ele fez o seu empreendimento. Aí ele ganhou 20. Daqueles 20, ele tira aqueles 9.900 que ele empreendeu, entendeu? E os 10 e os 11 mil que sobrou, ele tem por obrigação de dar os dízimos de 11 mil reais. Não dos 20, dos 11. Porque 10 ele investiu. 9 ele investiu. 9 já era meu. 9 é investimento. 9 é investimento. Porque, olha, numa certa ocasião, eu comprei um relógio, o relógio era meu. Eu vendi o relógio. Ganhei 100 reais de lucro. Tirei 10 reais. Porque eu ganhei 100 em cima do que já era meu. Aí quando fala sobre o bruto, lá no Moderite, tem lá tem o líquido e tem o bruto. Tem o desconto lá. Então, o bruto é do líquido. Não vai ser, foi depositado lá o fundo garantido, do INSS. Isso. O bruto, tá vendo só como que é coisa? Ó, você falou uma coisa bem legal, ó. Você tem o Lerite, você ganha 3 mil reais. Só que desconta disso, você só recebe o seu, de valor em dinheiro, um valor baixo, certo? E aí quando você vai calcular o dízimo, você calcula o dízimo naquilo que foi do bruto do Lorite ou no líquido que você recebeu? Do líquido. Tem que ser do líquido, porque assim, ó, você vai conseguir ter o dízimo daquilo que vem na sua mão. Na sua mão. Você ganha 3 mil. Você pegou de bruto na sua mão 2.500. Quando você vai pegar, for mandar embora e pegar seu fundo de garantia, aí sim você vai depositar. Vai 10%, exatamente. Ó, uma coisa que nós temos que entender, veja bem, nós não podemos deixar de esquecer algo na Bíblia que está escrito. Oi. Vou colocar um exemplo aqui, porque todo mês tem um desconto do FGTS, vamos colocar assim. Então o FGTS está no bruto e você só recebe o líquido. Só que quando passar o do tempo você for mandado embora da empresa, você vai receber o FGTS. Aí você repõe os 10%. Você vai receber o FGTS. Exatamente. Vamos fazer uma polêmica maiorzinha um pouco. Só que tem um porém, né? Você não pode, para você dar o seu dízimo, você vai dar do líquido que você recebe. O que é que você recebe? Presta atenção. A empresa te deu o vale transporte. Você está recebendo sim ou não? Veio descontado o vale transporte. E aí? Aí você não vai dar naquele vale transporte? Você recebeu. Aí a empresa te dá o vale refeição. Você recebeu o vale refeição. Você recebeu os tickets. Você vai lá no mercado, compra e normal. Só que quando chega lá no finalzinho, vem descontado vale transporte, ticket de refeição, auxílio dentário. Mas você não está recebendo? Você pode não ter usufruído ainda. Mas você recebeu. Tem benefício, né? Entendeu? Então, os benefícios, quando você dá o dízimo é o quê? O dízimo é uma gratidão. Quando Abraão deu o dízimo, ele deu porque ele foi grato a Deus. Não, sendo grato a Deus, então eu vou dar. Então, quer dizer, se você recebeu ali, meu filho, 220 reais de vale transporte, pode jogar no líquido que você recebeu, ainda que você não tenha recebido. Então, irmãos, deixa eu explicar para vocês. Eu tenho uma opinião nesse ponto, porque assim, o vale-refeição, eu acredito que seja realmente um benefício que você está recebendo ali. Já o vale-transporte é algo que você precisa da empresa. se locomover para a empresa. Não é algo que você está ganhando. Você ganha, você vai ficar sem trabalho. Não, tem empresa que não cobra. Contrato 6% ainda. Nada difícil, nada Peraí. É só Jesus que Igreja, dá um pouco, calma.
Você quer que esse cachorrinho? Calma. Ó, o que acontece é o seguinte, irmãos. Quem é administrador? É você. É você. Entendeu? Avalia. Não sabe? Pergunta para o pastor, pergunta tal. Ô pastor, o que eu devo fazer assim? Aí faz. Você está bem no seu coração? Você fazendo assim? Está bem, pastor? Está bem? Você está certo? Bem? Então faz assim, tá bom. Agora tem um problema que a gente não pode esquecer. Algo que na palavra diz. Não adianta, tá? Pastor. Vai acabando, vai. Ó, vou rapidinho, ó. Não pode se esquecer. A Bíblia diz assim: se você for dar a oferta, tá? Oferta. Tudo que você vai dar para Deus, se for dar, você está devendo para o seu irmão, o que a Bíblia fala? Pague para o seu irmão primeiro. Vai lá, paga para o seu irmão e volta e dá o seu dízimo. Ou sua oferta. É isso que a gente tem que se preocupar. Não adianta você chegar, eu estou dando dízimo no altar, está devendo para meu irmão. Aí não vai. Tá? Então não vai. Tá bom? Deixa eu ver. Peraí, pastor, só dá 10 minutinhos para mim aqui. Nós estamos no 8. Estou desempregado ou estou com pouca renda. O que eu devo fazer? Deve sempre dar em comunhão com o Senhor. Deve sempre estar em comunhão com o Senhor. Mesmo que sejamos abençoados pela igreja. Existe uma situação que você dá algo para Deus, existe uma situação que você precisa. O que você está ganhando não é suficiente para manter você comprar, pagar uma luz, pagar uma água, pagar alguma coisa, se não foi suficiente. Como você vai dar o dízimo daquilo que pouco que você não conseguiu? É a hora que você precisa da igreja. Não é a hora que você precisa pensar no dízimo, não. Você tem que pensar na igreja. Porque a igreja é preparada para isso. Aleluia. Tem que usar a igreja, sim. Glória a Deus. Amém? Amém. 8 tá. E pouca renda. Meu dízimo precisa ser sempre do mesmo valor? Não necessariamente. Né? Vai depender da sua renda. Vai aumentar a renda, tem que aumentar o dízimo. Qual a prosperidade que Deus fala e como conseguimos? Prosperidade que Deus fala é prosperidade espiritual. Aleluia. Tudo que você faz, qualquer detalhe que você faz. Até tem aqui na igreja um trenzinho elétrico, modelo 220, né? Que fica rodando para lá e para cá, está lá na porta lá. Tá? Aí ela vai fazer um negócio, está fazendo um negócio. O que ela está fazendo? Você dando um abraço para o irmão, precisa de um abraço. Você está agradando a Deus. Glória a Deus. Está ajudando alguém? Está agradando a Deus. Está me dando água aqui, está agradando a Deus. Dindim está lá. Não sei o que Deus... Eu não sei, pastor, o que Deus vai fazer. O tesouro é nosso lá. Eu não sou rico aqui na terra, mas lá em cima, eu não sei não, acho que eu tenho alguma coisa lá. Tá? Então é importante, tudo que você faça. Então nós temos, o que mais, pastor? 10, 10? 11. Qual é a prosperidade que Deus fala e como conseguimos? É isso aí, o tesouro lá no céu. Pode dar. Glória a Deus. Devo me importar do que acontece com o que eu contribuo? Não. Esconde a mão. Deu, mesmo aqui na igreja, acabou. Você deu, não está na sua mão mais. E na igreja, em qualquer lugar que você doar, dou, acabou. Não fico cantando de... eu dei para alguém isso aqui, então. Esquece. 13, pastora, é correto o pastor e missionário receberem valores financeiros da igreja? Se a igreja pode, e se há necessidade, se a igreja concorda, não tem problema. Qual tipo de oferta que nós temos? Nós temos a voluntária, que é sem limite, a alçada, que é se fazer um levantamento, há uma grande necessidade na igreja, e veja quem pode ofertar, o quanto pode ofertar. Essa financeira é a alçada específica, né?
As crianças podem dar oferta? Sim, podem dar oferta. As crianças podem ensinar a ser dizimista, elas podem ensinar a ser ofertante. Tá? Tem casos de pessoas que dão uma, como é que chama? Para criança? Mesada para criança. Então, da mesada ela pode dar. Ou o pai ou a mãe dá um dinheiro para a criança e fala, e agora? O que você faz com esse dinheiro? Né? Sua mãe dá 10 reais para você. O que você faz com esse dinheiro? Você vai fazer R$1, aí a moedinha vai funcionar. É a oferta dela. O dízimo dela. É a oferta. Faz. Tá? O que mais? Aconselho, todo mês, quando você receber qualquer tipo de dinheiro, separe o valor do dízimo ou oferta, porque isso vai te disciplinar. Logo que o Senhor Deus não precisa de dinheiro, mas a obra dele sim. Então, crie o hábito de contribuir, e você estará investindo em algo que vai gerar frutos. Já gerar frutos para a vida eterna de muitas pessoas. Tá? Versículos adiante. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calçada, sacudida e transbordante será dado a vocês, pois a medida que usarem também será a medida. Não é calçada, é calcada. Calcada. Não é sacudida, alçada. Transbordante, é isso aí. Tá. Deem ao Senhor com alegria. Seu nome. Muitas igrejas fecham. Outras precisam escolher por falta de condições. Outros pastores e alguns membros sacrificam a si mesmos para contribuir para a igreja, para sustentar a obra. Isso acontece, né? O pastor dá dinheiro do seu bolso para poder pagar um aluguel aí, pagar alguma coisa. Às vezes, nosso dízimo é uma pequena porção, mas será de grande valor para a multiplicação da obra. Cada igreja aberta é mais uma porta para um pecador entrar. Aleluia. Amém? Agradeço a oportunidade. Já vou sair de fininho, porque eu vou apanhar. Glória a Deus, aleluia, amém, Jesus. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a vida do pastor Jair, em nome de Jesus. Irmão, isso é muito bom. É de muito bom proveito. Você vê que a gente pode interagir, dar uma opinião,